CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os visíveis e invisíveis, encarnados, desencarnados, que aqui se fazem presentes. Mais um dia de alegria, uma reunião pública deste sábado, dia 15, às 17 horas. É um motivo de alegria porque hoje nós também já realizamos a obra social, tendo iniciado às 8 horas da manhã, com as crianças recebendo suas alimentações, indo para as suas salas, sendo evangelizados, e as mães também recebendo o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aos sábados, nós realizamos a obra social, realizamos também às 10 horas a primeira reunião pública e às 17 horas a segunda reunião pública. Então, para a gente é sempre um motivo de felicidade poder estar nessa casa, em especial aos sábados, por estar recebendo tantas famílias que nós procuramos atendê-las. E, em se tratando de atendê-las, nós fazemos um apelo àquelas pessoas que puderem ajudar. Todo o centro espírita, toda a casa espírita necessita de ajuda, né, para que nós possamos repassar essa ajuda a essas famílias menos favorecidas. Então, quem puder contribuir com a cesta básica, ou ainda que não seja a cesta básica, mas que possa nos doar 1 quilo de alimento não perecível. Nós também necessitamos muito de material de limpeza, roupas, todas aquelas em que estejam em boas condições de uso, né? Muitas vezes as pessoas hão de doar aquilo que já não vestiria por não prestar. A essas pessoas, nós também não vamos fazer esse tipo de doação, né? Elas precisam receber o vestuário que seja adequado e em condições de uso, né? A nossa casa tem estudo às segundas, terças, quartas, quintas, reservado sexta-feira, porque é o trabalho interno. Sábados e domingos. Nossos estudos têm pela parte da manhã, à tarde e à noite. Nós temos também as lives que podem ser vistas pela rede social, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, pode ser acompanhado. O ideal é sempre que as pessoas possam estar presentes, né? Para só o fato de entrar nesta casa, já há o acolhimento do amor, da harmonização, do carinho, que todos nós sentimos e recebemos dessa espiritualidade amiga que formam o pilar de sustentação desta casa. Então, a nossa casa chama-se Centro Espírita Altivo Panfiro, que tem como dirigente, e somos também ajudados, né, amparados pelo Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Dona Ivone, Lourdinha, enfim, todos esses espíritos de luz que nos ajudam a realizar esse segmento da doutrina espírita. Nós pedimos a gentileza àqueles que, porventura, estejam com o celular ligado,
que possa desligá-lo ou colocá-lo no sistema vibracal para evitar, na hora da palestra, dele tocar, e é sempre constrangedor, né, para a pessoa que está com o celular ligado e atrapalha aqueles que estão prestando atenção. O nosso tema hoje, ele é do Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957. Na abertura será feito pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nos itens 11 a 13. Quem irá fazer o estudo da tarde de hoje é o nosso sempre amigo, irmão, o Robson Valentim, e, na hora da sustentação dos passos, a nossa querida irmã, trabalhadora da casa, Conceição Veloso. Então, nós vamos fazer a leitura, a abertura da reunião através do livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 16, no item 11. O capítulo que fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 11, o emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso. Vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de boas obras, tu a empregaste apenas para tua satisfação pessoal. Assim, já nos sentindo harmonizados desde o momento em que aqui entramos, somos agradecidos ao nosso querido Deus Pai pela oportunidade de mais um dia de vida, pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a Jesus pelos teus ensinamentos, o que nos traz o conhecimento da razão e entendimento de que a vida, ela é eterna. Voltaremos com toda certeza para o plano espiritual. Então, que nós possamos, ainda neste plano encarnatório, seguir os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, para que possamos melhorar a cada dia, a cada encarnação. Assim, nos sentindo felizes, pedimos a devida permissão ao nosso Deus, ao nosso Jesus e a esses espíritos bondosos que aqui estão, a permissão para darmos por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura apenas da questão 943 do Livro dos Espíritos, que fala do desgosto da vida, sobre o suicídio. De onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Responde os Espíritos. Efeito da ociosidade,
da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem árido e a vida passa mais rapidamente. Suporta-lhe as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, porquanto age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Eu passo assim a palavra para o nosso querido irmão Robson. Que Deus lhe abençoe. Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez a gente agradece a casa a oportunidade de trabalho, pede aos espíritos que possam estar do nosso lado agora, mas a gente pede um ingrediente a mais também, porque a gente vai falar de um assunto que é muito grave, e a gente pede também, sempre que vai falar desse assunto, que a gente possa estar controlando as nossas emoções, porque ao mesmo tempo que a gente vai estar aqui falando sobre o martírio, sobre o sofrimento em que entram nossos irmãos que tomam o caminho do suicídio, a gente também vai estar mostrando como a gente pode e deve ajudar os nossos amigos que tomaram esse caminho. Porque nos últimos 12 anos eu tenho me dedicado a esse tema, depois de que aconteceu com a gente aqui uma situação dentro da família. A pessoa não era espírita, tomou esse caminho. E é claro que vem muito sofrimento, porque o problema do suicídio, né, é que ele faz sofrer somente aquelas pessoas que amam demais. Pessoas que não te amam não estão nem aí para você, mas aquele que te ama de verdade vai sofrer muito. E o que acontece? A gente começou a se dedicar ao estudo desse tema, e quando chegou nos anos de 2013, 2014, começou a ter aquela crise no estado do Rio de Janeiro, e muitos servidores públicos, principalmente bombeiro, policial civil, policial militar, não estavam conseguindo honrar com os compromissos de pagamento de empréstimo consignado, de empreendimento imobiliário. Muitos tomaram o caminho do suicídio. Os espíritos deram um grito para a gente, falaram para a gente, se a gente está permitindo que esse tipo de informação chegue até vocês, é para vocês terem maturidade de estudar o tema e falar do tema da maneira como deve ser falado, de maneira franca e direta. Que a gente vê poucos palestrantes tomando a coragem de vir para cá para frente e falar sobre suicídio, como se deve falar. Tá, e como se deve falar de suicídio? Nos últimos 12 anos, o que tem acontecido comigo? A gente tem os grupos de WhatsApp, né, e a gente volta e meia, a gente recebe a informação de que alguém está tendo ideia suicida. Quando tem essa ideia suicida, eu pergunto à pessoa que colocou a mensagem, falo, eu posso ter a oportunidade de falar com essa pessoa, mas eu quero falar no olho a olho, conversar com ela olho a olho. E, gente, independente da religião que a pessoa tenha, eu já peguei pessoas da Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, da Universal do Reino de Deus, já peguei um que se dizia ateu, outro que se dizia agnóstico, eu sinceramente nem sei o que é isso, mas falaram para mim, a pessoa vem falar, né, eu falo, tá bom, então eu vou dizer para você o que os espíritos falam para a gente sobre suicídio. É isso que eles falam para a gente sobre suicídio. Vou falando de um olho no olho, e o resultado tem sido que nesses anos, a grande maioria das pessoas que tomam o caminho do suicídio, elas tomam porque elas acreditam que com o suicídio ela vai resolver o problema. Elas não desconfiam que ela vai estar arrumando um problema muito maior e que o problema principal que motivou o suicídio acabou ficando em stand-by ali, não resolveu nada, né? Vai ter que pegar o problema de novo lá na frente. Então eu comecei a descobrir o seguinte, que se você oferecer para a pessoa o recurso da dúvida, na dúvida, ela não vai tomar esse caminho, não tem tomado esse caminho. Só para efeito de estatística, eu não vou saber dizer agora quantos casos a gente conseguiu evitar, né, a partir do momento que os espíritos fizeram esse pedido para a gente. Mas eu vou saber também de um caso agora durante a pandemia que não podia ter esse contato mais direto, porque o contato direto não dependia só da gente. A gente estava até conversando agora, antes de começar a reunião, quando dependia só de mim, eu ia mesmo e acabou. Botava máscara, eu ia lá. Mas quando a pessoa se recusa a te receber, você não tem como fazer nada. Então essa pessoa, a gente colocou ela para participar de um curso online com a gente, do Livro dos Espíritos, era eu que estava dando curso na época, ela participou uma semana, na segunda, na terceira semana sumiu, na quarta eu recebi a notícia de que ela havia conseguido concretizar o suicídio. Bate uma tristeza muito grande, porque é um pedido encarecido que os Espíritos estão fazendo para a gente, né? E a gente está aqui procurando atender sempre que possível. As pessoas, o tema é livre, posso falar sobre suicídio? A gente vem e fala sobre esse tema.
O que o nosso companheiro falou aqui na hora da prece? Nós somos espíritos imortais, gente. A nossa vida, ela não se resume à vida orgânica desse corpo aqui, não. Tá? Então, o que eu sou de verdade, ó, preexiste a esse corpo e vai sobreviver quando esse corpo aqui terminar o prazo de validade dele também. A gente tem que começar a botar isso na cabeça. Eu sou espírito imortal. Então, na verdade, a pessoa que fala assim, eu vou me suicidar. Não, você vai acabar com esse corpo. Vai trazer umas consequências muito tristes. Eu vou estar trazendo essas consequências para vocês a partir de agora, para a gente estar meditando junto. Tá? Então, eu vou pedir licença para vocês, eu vou fazer como se eu estivesse conversando com uma pessoa mesmo que está tentando suicídio. Aliás, foram 3 semanas seguidas, 3 quintas-feiras seguidas que eu no passe de cura recebi uma pessoa com ideia suicida. Falei, meu Deus, o que está acontecendo com essa geração? Aí eu lembrei que o Divaldo Pereira, no início desse ano, ele fez essas preleções dele que estão no YouTube, ele veio falando, gente, se preparem porque o ano de 2024, ano que vem, vai ser o ano que vai ter o maior número de suicídios na nossa história. Gente, o Divaldo, ele vê, às vezes fala as coisas, eu tenho um montão de outras coisas que ele falou e que bateu, sabe? Então, quando o Divaldo fala, a gente fica, meu Deus. Porque o que acontece? Qual é o mal do século aí? É a depressão, né? Então, muita gente com depressão, muita gente com síndrome do pânico, com outros transtornos psicológicos e que estão começando a estourar nessa ideia de suicídio e o mais comum também, né? Eu venho até conversando com a minha filha sobre isso. Minha filha está aqui, tem 18 anos. Muitos jovens, são jovens, 20 anos de idade, 17 anos. Eu falei, mas meu Deus, eu dei um abraço na menina. Por que você está pensando nisso? Eu não sei, está me batendo uma tristeza e a menina não está sabendo como lidar com aquilo. Então, o primeiro recurso que a gente tem, a gente vai falar agora de maneira direta, depois de ter feito esse preâmbulo aqui, vamos falar sobre suicídio para vocês agora. Em primeiro lugar, os espíritos dizem para a gente, em uníssono mesmo, é o maior sofrimento que um espírito pode experimentar em sua trajetória. O meu objetivo aqui, eu vou ficar muito feliz se a partir de agora, quando a ideia de suicídio vier até vocês, e ela vai vir, porque em mundo de expiações e provas ela vem mesmo, é um mundo de revés, né? Você está tudo bem, daqui a pouco descobre que tem uma doença. Ou então perde um ente querido, ou então fica desempregado, descobre que um amigo seu morreu. Vai bater a tristeza. A ideia vem, mas quando ela vier, ela não pode mais encontrar eco nenhum na gente, porque nós somos espíritas. A gente está começando a compreender agora o que é o suicídio. Tá? E hoje vamos abreviar essa introdução, que costuma ser um pouco maior, eu vou direto para o assunto mesmo. Então, gente, o que os espíritos falam para a gente sobre o suicídio? Primeira consequência do suicídio. Esse corpo aqui, ele tem um prazo de validade. Né? Quem já leu o livro Missionários da Luz, lá do André Luiz, o André Luiz fala que existe toda uma programação reencarnatória, igual Allan Kardec explica para a gente no livro dos Espíritos também. E quem já teve a oportunidade de ver o livro, quando a gente está do outro lado, antes de nascer, até programar o local que a gente vai viver, o corpo, quais são as limitações do corpo, a gente programa também. Algumas vezes escolhendo, algumas vezes tendo livre-arbítrio, outras vezes não tendo livre-arbítrio nenhum. Quanto mais próximo da infância do espírito, quem escolhe para a gente é o pai. Não? Então, o que acontece? Esse corpo aqui, ele traz uma coisa chamada princípio vital, o que vai dar vida, vai dar esse movimento à matéria. E o princípio vital é como se fosse um combustível para esse corpo aqui. Gente, olha só, espírito não precisa de princípio vital porque ele já é imortal, tá? O que precisa de princípio vital é isso aqui, ó. A cadeira que vocês estão olhando ali, ó, ela não tem princípio vital nela não, ela está estática ali. Se um espírito quiser movimentar aquela cadeira, ele vai pegar, jogar um pouquinho de princípio vital ali, movimentar a cadeira, mas não vai ter força para ficar muito tempo, daqui a pouco a cadeira volta ao normal. Quem estudar o livro dos médios aí vai saber o que eu estou falando, né? Agora, tudo que tem vida, o que tem princípio vital? Vegetal, animal e nós, homens aqui, nós temos princípio vital. Então, tenta imaginar que a gente tem aqui para poder só fazer uma comparação para a gente entender, que a gente tem um galão de combustível aqui nas nossas costas, mas cada um recebe uma quantidade de combustível diferente. Tem um que recebe para viver 80 anos, outro recebe para viver só 60, outro recebe para viver só 10, vai depender da programação reencarnatória de vocês aí. Se vocês, num primeiro momento, abreviam a vida do corpo, intencionalmente, eu quero tirar a minha vida e tiro, eu sou suicida direto, tenho o dolo mesmo, aquela vontade de praticar e vou lá e pratico, né?
Se eu faço isso, o que acontece? O princípio vital, que é esse combustível, não me deixa desligar do corpo. Então, a primeira consequência terrível, terrível. Por que terrível? Vou perguntar para vocês aqui, até quem estiver em casa também. Vocês já viram uma pessoa que teve AVC e que só está se comunicando com os olhos, piscando os olhos? Eu tenho exemplo na família de pessoa que teve AVC, o acidente cardiovascular, né, o derrame, e ele passou o resto da vida dele com traqueostomia, que era aquele buraco para poder se alimentar, né, para respirar, enfim, e só interagindo através dos olhos. Aquela pessoa está presa, está sendo presidiário do próprio corpo. Só que ali, o corpo ainda está reagindo, ainda está tendo a piscadinha de olho. Normalmente o AVC paralisa um lado, então a pessoa às vezes tem um outro lado para se mexer. O que acontece com o suicida? O suicida fica preso no corpo e o corpo não mais interage para nada. Então, você está ali, agora acabou, você não consegue mexer, você está preso. Então, o corpo pode sentir, como eles relatam para a gente, calor, sede, fome, frio, e você não tem absolutamente como saciar. Gente, eu não consigo me imaginar, eu tenho fobia para algumas coisas, né? Então eu não consigo me imaginar ficar trancado dentro de um quarto escuro durante 24 horas. Gente, eu trabalhei em presídio, eu até vi presídio, alguns castigos, as pessoas fazem isso, né? Bota às vezes o cara como é que é seguro que ele fala, né? O termo que ele fala. Alguém que cometeu alguma coisa está pagando lá, está tendo castigo para ele. Agora, você ficar preso no corpo, né, é uma situação muito triste. E outra coisa, eles falam que a grande maioria dos suicidas diretos sentem inclusive o efeito da decomposição do próprio corpo. Então, quem já leu o livro Memórias de um Suicida, o livro escrito pela Dona Ivone Pereira, é um livro que tem até uma curiosidade interessante. Ele foi escrito antes do Nosso Lar, mas a Dona Ivone Pereira não teve coragem de lançar o livro, deixou o livro guardado na gaveta ali durante muito tempo. Até que um dia o espírito de Leon Denis, esse mesmo Leon Denis, que todo mundo conhece aí da casa lá do Leon Denis, o Leon Denis apareceu para ela aqui no Brasil e falou: esse livro não pode ficar só dentro da gaveta não, a gente tem que tirar e escrever. Aí ela escreveu os 3 primeiros capítulos, que são os capítulos que todo mundo tem pavor de ler, porque são os capítulos que falam do momento que você está lá no Vale dos Suicidas, né? Esses momentos, logo depois de você desencarnar, de você abreviar a sua própria vida, e depois do Nosso Lar, bem depois, foi lançado o livro Memória de Suicida. Mas vamos lá. O que acontece nesse primeiro momento? O espírito fica preso no corpo. Vai para dentro do caixão, eu estou preso dentro do caixão. Eu faço sintonia, o sofrimento é tão grande, que eu acabo fazendo nesse momento sintonia com vários outros espíritos que estão na mesma situação que eu. Enquanto o corpo está em decomposição, eu estou preso nele. Quando ele termina a decomposição dele, eu vou fazer sintonia com aqueles que estão vibrando na mesma situação. Então eu vou para um lugar que o pessoal chama hoje de Vale dos Suicidas. É um hospital que tem aqui embaixo, é um grande hospital, numa região subcrostal, abaixo da terra. Por que eu falo grande hospital? Tem médicos, tem enfermeiros. Quem lê o livro, aí os livros são várias fontes, né? Não é um livro só, né? Aliás, nunca a gente deve ficar baseado num livro só, né? Tem gente que fala assim para mim: esses espíritas são loucos, de onde eles tiram essas informações? Me prova isso que você está falando. Gente, infelizmente, eu não vou conseguir virar para vocês, todo mundo dorme aí agora, e retirar vocês do corpo e levar vocês para conhecer essa região, não. Mas eu só quero pedir uma coisa: eu trabalho no judiciário há 26 anos. Os processos do judiciário, a grande maioria são julgados por prova testemunhal. A prova mesmo, material, já acabou, deteriorou. Então, qual é o trabalho que o magistrado, o juiz, o promotor, né, o pessoal tem hoje? Eles têm o trabalho de buscar no contraditório. Houve um maior número de pessoas, vê onde está mentira, tira daqui, tira dali. Gente, se no mundo inteiro, eu falo mundo inteiro, África, Ásia, Indonésia, Europa, América, qualquer lugar, você vai interrogar um espírito sobre suicídio e eles falam desse sofrimento, gente, alguma coisa a gente tem que dar atenção. Será que é o quê? Histeria coletiva? Então eu vou falar uma coisa para vocês: eu não pago para ver, não. Né? Ainda mais depois de ter tido essa experiência. O meu caso já é mais particular, porque eu fiquei me dedicando a isso, tudo bem. Mas as informações que eles trazem são unânimes, eles sempre falam disso. Tá? Então vamos lá. Cientificamente hoje está provado que a pessoa que se suicida, o corpo dela demora mais tempo a entrar em decomposição, porque esse princípio vital, ele
ele atrasa a decomposição do corpo. Então é muito comum a pessoa depois de fazer lá, ir lá no cemitério para fazer, qual é o nome que faz, não fala mesmo? Me fugiu agora. Oi? Exumação, né? Aí vai fazer a exumação, pô, parece que o corpo ainda está inteiro, tem aquele choque, né? Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela tomou um caminho de suicídio. É claro que vocês não vão sair daqui acreditando que todo mundo que estiver ali foi que tomou esse caminho, não, né? Mas isso é comprovado já pela ciência mesmo, quando eles têm esse conhecimento, é mais lento a decomposição. Tá, aí quando aconteceu comigo, a gente falou do lado ruim, né? Vamos falar agora de como a gente pode ajudar nesse primeiro momento. Quando aconteceu comigo, eu já tinha estudado, já tinha lido o livro Memória de Suicídio. Eu trabalhava no Centro Espírita Leopoldo Machado, que é vinculado ao Leon Denis. Então aconteceu num sábado, aí a gente ficou, né? Sábado, enterro, cemitério, abre guarda-roupa, aquela coisa toda. Quando chega na quarta-feira, vamos lá no Leon Denis, na reunião pública. Aí quando chega na reunião pública, quem conhece a do Espírita Leon Denis sabe que lá tem um trabalho de receituário mediúnico. Você faz uma pergunta para o plano espiritual e quando termina a reunião você vai lá e pega a resposta. Então na hora de eu entrar na reunião eu escrevi para o plano espiritual, falei, olha, eu não quero consolo porque o trabalho espírita já é o consolo para o meu coração. Mas eu queria pedir, pelo amor de Deus, para vocês ajudarem essa pessoa, porque se eu tivesse desencarnado eu ia estar tentando fazer de tudo para ajudá-lo. Resposta que eu tive, me deu um puxão de orelha, né? Falou assim, já existem espíritos mais bem preparados do que você, ajudando. Me botou no meu lugar, primeiro lugar. Bota pingo no i primeiro. Me botou no meu lugar, né? Quer ajudar a gente? Pense só nas coisas boas, nos momentos bons que vocês tiveram. Porque, gente, vamos aprender uma coisa? Comunicação entre os espíritos é através do pensamento. Então, se eu tenho alguém que já desencarnou, já está lá do outro lado, toda vez que eu lembro daquela pessoa, só lembro coisa ruim, é a mesma coisa que alguém pegar o telefone e ligar para mim, só ficar falando coisa ruim. Só ficar lembrando de um momento ruim, né? Vai ter hora que eu vou virar para ele e falar, tá bom, cara, eu não sou só isso não, pô. Aqui na Terra todo mundo tem lado sombra e lado luz, pô. Você só está vendo o meu lado ruim? Então, sabendo disso, a gente tem que fazer um trabalho de filtrar mesmo qual é o pensamento que vai para eles que estão lá do outro lado, senão a gente vai ficar martirizando os coitados lá do outro lado, só lembrando de coisa ruim. Mas enfim, foi feito esse convite para mim. E o que eu fazia comigo mesmo? Espírita tem mania de fazer prece quando acorda e quando dorme. Quando acorda é capítulo 27 e 28 do Evangelho, né? A prece deve ser o primeiro ato que assinala o retorno do momento de emancipação e tal. E quando dorme é o quê? É Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, a quarta parte, do autoconhecimento. Eu elegi a minha prece noturna. Então, todo santo dia na minha prece noturna, eu dava aquela passada pelo dia, interrogava a minha consciência, tal, fazia a minha prece, que prece não pode ser uma coisa rápida, né? A gente tem que aprender a sentir a prece, né? Com mais tempo. E chegava um momento em que eu pedia permissão ao Cristo e me imaginava, quem conhece aquela região de Teresópolis, a subida da Serra de Teresópolis, Serra dos Órgãos, eu me imaginava naquela cachoeira, ele sentado numa pedra, conversando com essa pessoa. Só que a minha conversa com ela era assim, ó, agora só depende de você. Tem coisas que ninguém pode fazer por você. Pois, gente, no Evangelho está dizendo, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. Tem um momento no Evangelho que até fala assim, ó, se vocês sendo ruins do jeito que vocês são, se o filho pedir pão, vocês nunca vão dar pedra, imagina o pai. Né? Então ele fala assim, ó, agora só depende de você, eu não posso fazer por você. Você que tem que se arrepender, você que tem que pedir uma nova oportunidade. E fui fazendo isso todo dia. Uns 2 anos e meio para 3 anos depois, eu estou dentro do passe de cura. O médico que está dirigindo o trabalho para na minha frente, aí me dá o passe para começar o trabalho. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, vou trazer uma informação que você pode nem acreditar no início, porque você está estudando o assunto, né, tem falado sobre o assunto, mas ó, as tuas preces deram resultado. Aí me explicou como é que era, o que acontecia. No primeiro momento, era como se eu tirasse essa pessoa lá aquele, eu não sei nem dar um nome para aquilo lá, emocional, né, que tá, tirasse ela daquele lugar, e para ela era só um alívio. Mas depois parece que ela esperava o horário do dia, à noite, né? Para eu de novo tirava ela dali momentaneamente, ela voltava, tirava, daqui a pouco, depois de um tempo, ela começou e conseguiu identificar que era eu ficava esperando eu fazer isso, e depois começou a perceber a mensagem que eu dei, ela ganhou coragem de fazer a prece dela sozinha, porque, gente,
o livro Memória de Suicida, no capítulo 1, Camilo Castelo Branco fala assim, ó, eu fui para um lugar onde só vão aqueles espíritos que não tem uma pessoa sequer para fazer prece por ele. Quando eu li isso a primeira vez, o meu livro, se você abrir, ela está com aquela canetinha amarela, verde, né? Eu marquei aquilo ali e falei, ó, o camarada foi para um lugar onde não tem uma pessoa sequer para fazer prece, porque a gente não sabe o poder que a prece tem, né? A gente acha que está falando palavras ao vento e está tudo bem. Não, eu estou pensando na pessoa, estou me comunicando com ela. Né? E ela conseguiu fazer a prece. Aí eu fui perguntar para os espíritos, gente, até quanto tempo a pessoa vai ficar nesse estado de preso ao corpo ou lá no Vale dos Suicidas? Resposta dos espíritos, até o tempo em que ela deveria ficar encarnada. Essa outra informação é terrível. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou vendo um montão de jovenzinho aqui. Né? Você está com 15 anos, a tua programação é para viver até os 80, se você se suicidar com 15, você pode ficar mais 65 anos, até completar os 80 anos nesse estado. E 65 anos é tempo para caramba, gente. Meu Deus do céu. Como está sendo gravado, eu vou poupar o nome da pessoa. Mas eu vi recentemente uma atriz que fizeram uma brincadeira de muito mau gosto com ela. Era contratual, elas podiam fazer essa brincadeira com ela, por isso que ela deixou. Durante o programa, ela tinha que deitar num caixão, aí botaram o oxigênio, botaram o monitoramento cardíaco, fecharam o caixão e falaram para ela que ela ia ficar trancada dentro do caixão durante a duração toda do programa. 2 horas, mais ou menos, 2 horas e meia. Só que não contaram para ela uma coisa, quando fecharam o caixão, enterraram ela viva. O pessoal levou o caixão lá para o lado de fora e enterrou. Gente, ela quando saiu dali, o nosso monitoramento cardíaco, meu aqui agora deve estar 80, 90, que é o normal quando a gente está em estado de calma. O dela chegou a 250, 260. Ela ficou só 2 horas, ela não ficou 65 anos. Ou quantos anos foi? Mas só de ter ficado naquele estado ali, ela saiu dali para terapia e rompeu o contrato e não voltou mais para trabalhar naquela emissora de TV. Tá, depois vocês pesquisam aí, né? Pela informação que eu dei, se vocês pesquisarem, vocês vão saber quem é e vão ver até a história. Está lá no YouTube, tem um vídeo lá no YouTube. Tá? Algumas curiosidades. Uma vez eu estava fazendo palestra sobre suicídio em São João de Meriti e no meio da palestra me entra um morador de rua. Muito sujo, embriagado, e eu gostei muito da postura dos dirigentes da casa, que eles não barraram, não, eles pegaram a pessoa, botou a pessoa sentadinha ali, né? Muita gente saiu do lado dela, por causa do cheiro forte, né? E a pessoa ficou ali assistindo a palestra. Conforme eu fui falando, teve uma hora que ele se levantou, ele falou assim, você não entende nada de suicídio, não era ele que estava falando, era um espírito que estava falando através dele. E aí ele começou a descrever como é que era o sofrimento lá dentro do Vale dos Suicidas. Um sofrimento que, por exemplo, Dante, na Idade Média, pintou lá naquele inferno de Dante. O que era o inferno de Dante, o quadro? Um montão de gente junta, colada, num sofrimento, aquele grito, choro, né? Era aquele quadro que ele tinha pintado. Só que ele trouxe uma informação que eu achei muito curiosa. Ele falou, por exemplo, você não sabe o que acontece lá no Vale do Suicida todo dia às 18 horas. E na mesma hora veio, peraí, gente, quem já leu o livro Memória de Suicida aqui? A colônia era de quem? A colônia que atende. Maria. O que se faz às 18 horas no Brasil? Ave Maria, cara. Então o que acontece? Todo dia às 18 horas, quando o Brasil para fazer a oração, eles aproveitam aqueles fluidos todinho e levam lá para o Vale dos Suicidas para tratar os suicidas. Porque não é toda casa espírita que tem trabalho para suicida, que eu já sei que tem. Mas não é toda casa que tem, né? Uma curiosidade. Outra curiosidade. O sofrimento que a pessoa passa é tanto de ficar presa, que o cérebro, como defesa, para o seu próprio bem, ele cria uma espécie de looping, de repetição. Então, o que acontece? O pessoal da minha geração vai o disco arranhado, vocês lembram do disco arranhado, como é que era? O vinil, né? Ficava repetindo a música o tempo todo. Então, por exemplo, eu me joguei debaixo do trem, ele fica vendo a situação dele, ele vai para o trem, cai e volta. E fica revendo aquela situação o tempo todo em repetição. Aliás, no livro Memória de Suicida tem até um caso de um rapaz que estava assim, que quando ele sai, ele começa a lutar, né, para sair daquele estado e rir dele mesmo. Fica, caramba, isso vai acabar quando? É uma defesa para que ele não perceba aquele quadro, aquele sofrimento todo. Então, a primeira etapa, que é terrível é essa. Tá, gente? Quando eu falei, por exemplo, decomposição do corpo. Aqui na Terra, nós temos câncer,
nós temos fogo selvagem, nós temos a hanseníase, que até pouco tempo, né, até a década de 50 não tinha vacina, agora tem. Mas, gente, essas pessoas que estão em tratamento, elas têm médicos, têm enfermeiros, têm parentes queridos. Aquele ali, ele não está tendo esse apoio todo. Está sentindo aquilo e não está tendo apoio. Né? Mas vamos lá, ó. Esvaiu o princípio vital todo. Então, qual é o cenário que vocês vão encontrar no livro Memória de um Suicida? Os médicos estão lá embaixo falando assim, fulano aí, aqui tem muito princípio vital, não dá ainda não, fica só em observação. Aquele ali está quase, ó, esse aqui acabou, vai lá na caverna tal e pega fulano, traz fulano para cá. Aí pegou o fulano, botou na maca, tirou daquela região e levou para a colônia da Maria para o tratamento. Aliás, Maria, mãe de Jesus, gente, Maria, o Espírito foi mãe de Jesus, é simplesmente a principal coordenadora da colônia que trata de suicídio dos maiores criminosos da Terra. Então, olha o que os Espíritos falam para a gente, olha quem é a Maria, olha o galardão desse Espírito. Né? Levou para lá. Qual é a segunda consequência do suicídio, segunda consequência triste? Eu vou convidar vocês, já que vai ficar gravado, né? Vocês vão chegar em casa, tem como assistir de novo. No YouTube, vocês vão encontrar um vídeo do Chico Xavier, no programa Pinga Fogo. Foi feita uma pergunta para ele sobre Adão e Eva. O primeiro programa Pinga Fogo, foram 2, e foi um pastor evangélico que fez essa pergunta para ele, tá bom? Aí quando ele vai responder a pergunta, a resposta tem 2 momentos. No segundo momento da resposta ele fala assim, olha, eu vi gente que se suicidou nessa encarnação, foi para o plano espiritual, passou esse sofrimento todo, e quando voltou para a matéria, quando voltou para a carne de novo, quando reencarnou, ele trouxe as consequências aqui nesse corpo novo do que ele fez na encarnação passada. E são vários espíritos, inclusive o Dr. Erma, que fala de maneira mais direta, é sempre na encarnação imediata, porque a violação, você acabar com a tua vida é uma violação tão grande à lei de Deus, que o corpo seguinte vai sempre trazer a marca, tá? Não tem exceção isso. Então o que ele falou assim? Ele falou, olha, eu vi gente que ingeriu veneno, deformou todo o sistema digestivo. Aí quando nasceu de berço, aquele bebezinho que você está vendo assim, ó, no parto, que não deu motivo para nada, não fez nada de errado para poder justificar que aquele mal está acontecendo com ele, né? Aquele que você olha e fala, meu Deus, por que tanto sofrimento? Aí o Chico até fala, gente, o sofrimento não é de Deus. Deus, ele quer o nosso bem, o sofrimento é humano. Se Deus não quisesse o nosso bem, não deixava a gente inventar anestesia, a ampicilina, né, que são os antibióticos de hoje, não deixava. Mas esse é sofrimento humano. Eu vi pessoas que deformaram o sistema digestivo, e o sistema digestivo é complexo, né? Ele começa aqui na saliva, vem para o estômago, suco gástrico, depois suco pancreático, bile, intestino. Traz um monte de complicação para cá, um monte, aí daqui a pouco na encarnação seguinte é câncer daqui, traz um monte de problema aqui para o sistema digestivo. Eu vi pessoas que deram um tiro no crânio e dependendo de onde acertaram, eles já nasceram cego, surdo ou louco. Se acertar nessa região aqui que fica a glândula hipófise, aí a complicação é muito maior, é muito mais grave. Eu vi espíritos que se afogaram, renasceram de berço, com enfisema pulmonar, com bronquites, com problemas muito graves. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que nasci com bronquite muito grave nessa encarnação. E eu nado desde muito criança por conta disso. E os espíritos me revelaram que eu nasci com essa bronquite, porque na encarnação passada eu fazia uso da caixa de rapé. Alguém já ouviu falar disso? Que era um fumo que você, ao invés de fumar, você inalava, né? Até no livro dos médios fala da caixa de rapé, lá tem um momento que fala da caixa de rapé. Eu trouxe consequências dessa encarnação, quer dizer, do que eu fazia lá. A gente vai falar daqui a pouco do suicídio indireto, a gente está falando do direto agora, né? Eu vi espíritos que se enforcaram e que renasceram ou paraplégico ou tetraplégico de acordo com a lesão, né, que promoveram na coluna vertebral. Aí vem o Divaldo Pereira Franco falar a seguinte informação para a gente. Ele diz para a gente que normalmente o espírito não leva menos que 200 anos para poder consertar o perispírito dele onde ele lesionou. Gente, 200 anos, quantas vezes você encarna, desencarna, e quantas vezes, como é que é o negócio aí? Eu não sei. Nem imagino, né? Que é o tempo que você fica lá do outro lado até você voltar, mas não é um tempo curto também não. 200 anos é tempo pra caramba, né?
Então ele vem trazendo essa informação para a gente. Mas eu, uma vez por curiosidade, eu fui na direção dos espíritos e falei para ele, vem cá, vamos supor que eu aqui, por ignorância no sentido de ignorar, de não conhecer, não é ignorância de ser bruto não, né? Ignorância, pego um machado aqui, corto minha mão fora. Gente, eu vou cortar minha mão fora, eu vou sentir uma dor terrível, eu vou sentir hemorragia, sangue saindo, né? E na hora que eu conseguir conter isso, se eu sobreviver, eu vou sentir uma falta danada desse movimento aqui, que é o que me diferencia dos outros mamíferos, né? Nós somos mamíferos aqui, né? Mas por eu ter feito isso de propósito, quando eu chego no plano espiritual, eu vou olhar para o meu perispírito também está só o cotoco, lá do outro lado. Aí eu vou virar para os espíritos e falar, gente, mas pelo amor de Deus, porque Deus é um pai de amor, eu não sabia o que eu estava fazendo, como é que eu faço para trazer a minha mão de volta? Eu quero minha mão de volta. Aí a resposta que eles deram, você sabe como é que você vai trazer sua mão de volta? Vocês já viram uma árvore, quando você corta o galho da árvore? A árvore, assim, primeiro ela vai nascendo aqueles galinhos pequenininhos no meio, aí daqui a pouco vai tomando corpo, vai aumentando, e vai ter um dia que você nem desconfia que ela foi cortada, que ela fica tão perfeita, mas com uma condição, a árvore está servindo. Então a pessoa que vem para cá trazendo essas marcas, mas continua reclamando, continua trazendo a sua vida, né, fazendo da sua vida até um tropeço, né, para um monte de coisa, não está reconstituindo o perispírito e por isso leva normalmente mais de 200 anos, como o Divaldo falou. Agora aquela pessoa, por exemplo, igual o Jerônimo Mendonça, que vocês já ouviram falar, o gigante deitado. Lembra aquele senhor que estava sempre lá com o Chico Xavier, que ele era tetraplégico? Ele estava trazendo aquelas marcas todas e ele estava ali ó, trabalhando, fazendo palestra com obra social, e ajudando, ele leva carro para lá, motorista para cá, e bota ele lá de cadeira de roda e vai. Aquele ali está recompondo o perispírito dele, está ajudando o perispírito dele. Gente, olha essas duas consequências, eu vou falar de outras, tá? Mas essas duas consequências, se a grande maioria das pessoas soubesse, não tomariam esse caminho. Ou então, se elas tiverem dúvida, é isso que tu vai encontrar pela frente, tu quer ficar preso no teu corpo durante tanto tempo e ficar num lugar só de sofrimento, que a gente não consegue ter acesso. Eu fui perguntar isso para os espíritos uma vez, né? Quanto tempo que a gente fica preso no corpo? Aí falaram, quem deu a resposta para vocês foi o André Luiz, vocês perceberam não? No livro Nosso Lar. André Luiz, quem leu o livro Nosso Lar aí, né? 8 anos, mas quando que ele saiu? A hora que ele entrou numa prece fervorosa, ele falou que não sabe dizer por quanto tempo, de repente apareceu um espírito do lado dele, que era o Clarencio, um dos 60 ministros lá do Nosso Lar, com aquele sorrisão, falou, estou aqui a mão da tua mãe, bem, pode confiar aqui, vem cá, vem comigo. Tirei ele dali e leva para tratamento. Né? Mas ele teve que fazer a parte dele, teve que fazer a oração dele. O problema todo do suicida direto é esse, que a pessoa para se suicidar, gente, suicidar não é uma coisa tão fácil assim. Tá? Estatisticamente, antes de falar da terceira consequência espiritual, deixa eu entrar um pouquinho nessa parte material para vocês. Aqui no Rio de Janeiro, o prédio que tem o maior número de suicídios é o prédio da UERJ. E em São Paulo é o prédio do TRT, que também tem uma estrutura arquitetônica muito parecida com o prédio da UERJ também. Por que prédio da UERJ? Quem conhece a UERJ, entra qualquer um lá, gente. Não tem aquele controle, você é aluno, tem que mostrar carteirinha, a pessoa entra, ia lá para o 13º andar e se jogava lá de cima. Já fizeram até uma estrutura de contenção, aquela coisa toda, e hoje existe lá no prédio da UERJ um serviço de psicologia só para atender o caso de pessoas com tendência a suicídio. Aí quando eu soube disso, eu fui lá, andei, né? Será que eu consigo participar de alguma reunião com vocês, né? Aí uma das reuniões que eu participei, eles falaram assim, continente aqui no nosso planeta que tem o maior número de suicídio, é o asiático. A gente não está em primeiro não aqui na América não, lá o maior número de suicídio é lá na Ásia. Aqui no Brasil, o maior número de tentativas de suicídio são de mulheres, mais do que o dobro do que de homens. Porém, o maior número de mortes são de homem, porque o homem, quando vai, ele vai para resolver mesmo. Ele quer, macho, né? Eu vou fazer uma coisa que seja eficaz logo, vou logo me jogar lá de cima. A mulher não, a mulher ainda toma um remédio, dá tempo de socorrer, vai para o hospital, faz lavagem estomacal, dá um jeito. Acontece isso. Então, olha, a mulher dá mais chance da gente conseguir chegar para ajudar. Aí teve uma coisa curiosa, uma vez numa reunião que eles estavam tendo lá, e que apareceu um pessoal da Defesa Civil, o pessoal falou assim, gente, pode acontecer a qualquer momento de vocês estarem no lugar e, por exemplo, estou passando numa ponte, no cemitério, no viaduto, uma ponte no viaduto, alguém vai se jogar lá de cima. Igual o filme que fizeram aí, não tem um filme que fizeram sobre isso, o rapaz vai se jogar do viaduto. Olha, aí ele falando assim, mostrando estatística,
Não era coisa jogada ao vento, não. Primeira coisa, mantenha no mínimo 5 metros de distância. Aí, 5 metros de distância daqui até a parede ali. Entendeu? Por quê? Aí ele mostra lá, porque dos 400 e pouco, 200 e pouco, a pessoa puxou o outro, caíram os dois. Então, é para preservar a vida de vocês. Não chega perto. Primeira coisa. Segunda coisa, não fala de Jesus com aquela... Eu falei, como assim? Não, a pessoa para chegar àquele estado, ele já está tão sem fé, que se você falar qualquer coisa religiosa com ela, pode ser que ela antecipe, é aí que ela se joga logo. Eu falei, meu Deus, cara, você não pode... E mostra estatística. Tantas pessoas foram falar de religião, a pessoa se antecipou. Então, esse para mim seria o mais difícil, né? Como é que eu vou chegar perto da pessoa e não vou falar, né? Mas enfim, tá bom. Outra coisa, eles falaram assim, se você tiver oportunidade, conversa sobre qualquer outra coisa, fala de futebol, fala de novela, fala de problema político do Brasil, fala qualquer coisa. Você tem que fazer com que a pessoa saia daquela atmosfera que ela está ali, né, envolvendo naquele momento. Aí deu para a gente o telefone da Defesa Civil e falou que se puder, se não der para você chamar a pessoa pessoalmente, né, ou melhor, de preferência, peça a outra pessoa. Fala para a pessoa, liga para a Defesa Civil, por favor, e chama para cá urgente, né, para outra pessoa ligar. Mas falou assim que muitos dos casos, quando os bombeiros chegam, a grande maioria dos casos eles não conseguem resolver. Então ele já tem até como orientação, ele chegar perto da pessoa falando, nós vamos tentar ajudar, mas espere o pior. Aí eles vão tentar, aí tem aqueles casos que a gente já viu aí, né, do pessoal lá do segundo andar pula aqui no primeiro, joga a pessoa para dentro, né, cai os dois no chão, aquilo ali é raro. A maioria das vezes o suicídio acaba se concretizando mesmo, né? Mas voltando para cá para o lado espiritual. Terceira consequência, qual é a primeira? Preso no corpo. Qual é a segunda? Marca o meu perispírito, aparece a marca no corpo daqui a pouco. Só com observação, tá, gente? Não vai achar que todo mundo que tem uma lesão no corpo é porque foi suicida na encarnação passada, porque não é. Né? Não é só essa a maneira da gente marcar o perispírito, não. Como está lá no capítulo 8 do Evangelho, você marca o perispírito, né? Quando o teu olho, lá no caso é bem-aventurado que tem o olho fechado, né? Quando o teu olho for motivo da tua queda, suicídio. Quando for motivo da queda do outro, então quando eu agrido uma outra pessoa, eu também marco o meu perispírito. Só que a marca não vem imediatamente na encarnação seguinte. Te dá chance ainda de você recuperar, né? E o terceiro que ele fala é complexo de culpa. Eu impus um trabalho muito rude para aquela pessoa e aquela pessoa, né, ficou cega por conta do meu trabalho. Eu fico me sentindo culpado e marco o meu perispírito. São esses casos, tá? Só para ficar de observação. Terceira consequência, gente. Existe crime organizado aqui na Terra? Né? A gente que vive aqui no Rio de Janeiro. Existe crime organizado no plano espiritual? Existe. O crime organizado aqui da Terra, quando ele quer fazer uma maldade contigo, o que ele faz? Ele vai te prender, vai te levar para uma região de comunidade de preferência e vai procurar te torturar ao máximo para depois tirar a tua vida no final. Não é isso que eles fazem? Gente, com todas as informações que eu estou trazendo para vocês, qual é a maneira do desencarnado se vingar melhor de quem está encarnado, fazendo ele sofrer bastante? Vocês responderam baixinho, todo mundo aí, é fazendo a pessoa se suicidar. Então, existem espíritos que estão ali, ó, trabalhando para isso. Como é que eles trabalham para isso? Primeiro, eles vão te tornar uma pessoa depressiva, aquela pessoa ordia ao azar que reclama de tudo, aquela pessoa que fica isolada do mundo. Aí, os outros coleguinhas que estão do lado, né, na escola, hoje eu falo, aí fulano é chato, deixa... Se pudesse ver o mundo espiritual, né, tem 4, 5 espíritos atazanando a vida dele, ele não está vendo, né, mas está ali, ordia ao azar. Aí, daqui a pouco, começa a criar, aos poucos, a ideia dele de suicídio. Mas, gente... a gente tem aqui dentro da gente essa lei de conservação, né? Para você se suicidar não é uma coisa fácil, não. Eu ia pegar um livro aqui e vai falar assim, segura o celular aí para mim. A pessoa, viu? Isso é lei da conservação. Né? Esse reflexo que ela teve aqui agora, fez assim com a cabeça, né? É lei de conservação. Então, como é que você vai brigar contra isso, né? A pessoa fica ali anos e anos, às vezes, né? E vai lá, toma coragem e toma esse caminho aí do suicídio. Então, o que acontece? É muito comum a pessoa dizer que depois que ela terminou de se suicidar, ela ouviu vozes gargalhando. Ah, tá vendo, cara, agora é minha vez. E debochando dele o tempo todo, porque conseguiu o que queria. Na verdade, agora a pessoa vai passar por aquele sofrimento, é ele que ficou estimulando o tempo todo. Então, eu às vezes escuto pessoas falando assim, eu escuto vozes o tempo todo. Aliás, quem dá um relato sobre isso foi até o Divaldo Pereira Franco. Vocês já ouviram falar do Divaldo falando sobre isso? O Divaldo foi assim.
O Divaldo, ele teve uma irmã chamada Nair, que ela se casou com um homem rico para poder pagar os estudos do Divaldo, né? E uma amiga, palavras do Divaldo, tá? Amiga da onça, porque quem faz isso é amiga da onça. Pensa que é amiga, mas não é amiga coisa nenhuma. Foi dizer para ela, eu vi teu marido com outra mulher, né? Então, gente, esse tipo de coisa, ou você entra para ajudar, ou então não entra nessa coisa de fofoquinha, não, né? Mas foi falar para o outro lá, contou para ele. O que aconteceu? A menina não aguentou a dor da traição e se suicidou. Isso em 1939. Aí quando dá 1945, termina a Segunda Guerra Mundial, o Divaldo era o único que sustentava a família, trabalhava, é o arrimo da família, trabalhava em Salvador, até um pouquinho longe, né, da casa dele. Aí quando ele está chegando ali, alguém conhece Salvador? Tem ali no porto, tem o elevador Lacerda, aí você pega o elevador e desce pelo Pelourinho, aquela rua toda colorida, né? Aí o Divaldo fala assim, eu vi os espíritos do lado dele falando, Divaldo, você não merece passar por isso não, meu filho. Toma esse elevador e se joga lá de cima, que a gente vai te ajudar aqui do outro lado. O Divaldo foi meio que hipnotizado lá, ele ia se jogar lá de cima mesmo. Ele nem conhecia a doutrina espírita direito naquela época. Aí quando ele ia se jogar, ele ouviu a voz, Di, não faz isso não. Quando ele olha, é a irmã dele com tudo deformado, que ela tinha tomado de veneno, né? Aquele perispírito todo deformado, assim. Aí a visão que ele teve da irmã, ele desmaiou e caiu, né? Aí ele falou que assistiu todo o martírio, o sofrimento da irmã ainda no plano espiritual e depois ainda viu a irmã reencarnar em condições bem complicadas, mas fazendo tratamento. Outra curiosidade, vocês devem ter ouvido falar de crianças anencéfalas, aquelas crianças que o cérebro é bem pequenininho, né? O que acontece? Os espíritos relataram, vários espíritos, normalmente são crianças que de maneira proposital se jogaram de grandes alturas. Prédio pegando fogo, se jogou lá de cima, caiu de cabeça no chão. Aí trouxeram esse problema, encarna 1, 2, 3 vezes, porque cada vez que reencarna para viver 1 ano e meio, 2 anos, então está tendo cirurgia ali no perispírito, né? Ela está se preparando para daqui a pouco voltar a ter uma reencarnação normal. Tá? Vamos lá, gente, falei do suicídio direto. Tá? Vamos falar agora do suicídio indireto, segundo caso de suicídio. O que é o suicídio indireto? Eu não quero me suicidar, mas não consigo controlar minhas paixões? Não consigo largar aquela gordurinha da carne? Não consigo largar aquele doce? Já estou diabético, mas continuo comendo doce. Sabe como é que é o negócio? A diferença, o suicida direto, Vale dos Suicidas, região abaixo da terra. Suicida indireto, umbral. Umbral começa aqui e vai até lá na colônia, então ele fica aqui, não vai para aquela região lá não. André Luiz não relata em momento nenhum que ele sentiu o efeito da decomposição do corpo. Né? Ele só relata que ele estava lá no plano espiritual e o pessoal, vem cá, suicida, sai daqui. Por que suicida? Porque o André Luiz, ele morreu de sífilis, né, que provocou um câncer no intestino. Então, gente, você tenta imaginar assim, ó, a gente está aqui agora assistindo a palestra, entra um cara pelaquela porta ali, com o intestino aberto aqui saindo, né, aquelas marcas. Você vai olhar para ele e fala, meu Deus, deve ter alguém da área médica aqui, vai querer socorrer logo, né? Lá naquela região que ele estava, não, o pessoal, sai daqui, é suicida, porque a marca que ele estava trazendo chamava tanta atenção, né, aquela coisa, né? E, no entanto, era o querido André Luiz. Olha o que é o André Luiz para a gente hoje, né? A gente esquece isso, há 120 anos atrás ele era o suicida indireto, né? Então, o que é o suicida indireto? Ele vai trazer marcas no perispírito dele, também igual o suicida direto. A gente recebeu na nossa casa um espírito um garoto, nunca botou álcool na boca e já chegou lá com cirrose hepática, fazendo tratamento de passe de cura. A gente já viu criança trazendo problema grave de pulmão por conta de fumo sem nunca ter fumado. E já vi também aquela pessoa que fala assim, essa história de cigarro, isso é mal furada. Minha avó tem 90 anos, nunca teve problema nenhum. Espera para a encarnação seguinte para tu ver se vai trazer o corpo legal. Né? Porque o cigarro foi uma bomba relógio para a gente. Todo mundo que fumava achava bonito, porque cigarro era o cigarro do sucesso. A Pantera Cor-de-Rosa, quando começava o desenho, fumando cigarro. O Pica-Pau era acender o charuto que explodia. Os 007 todos eles fumavam. Os meus personagens principais, todo mundo fumava. Quando chega o final da década de 70, câncer em um montão de gente tomando pancada aí, dando problema de saúde, né? Aí começaram a rever esses conceitos, começaram a colocar lá no cigarro, né? Fumar é prejudicial à saúde, fumar causa câncer, né? Começaram a tomar essas medidas aí. Mas o suicídio indireto, as consequências são essas. Não vai ter essa consequência de
né, de você se sentir preso no corpo, igual falou o outro, mas você fica com as lesões no teu perispírito. Aliás, gente, se parar para ler o que é umbral, né? O André Luiz define umbral assim: é aquele local no plano espiritual que não vão nem aqueles espíritos que prejudicaram muitos outros, grandes criminosos, não vão lá para baixo, né, para a região trevosa, mas também não tem merecimento para ir para as regiões superiores. Então, normalmente, quem está nessa região umbralina é aquele que se prejudicou mais a ele mesmo, né? Eu me lembro que no livro Nas Fronteiras da Loucura, o espírito Noel Rosa, o sambista Noel Rosa da Vila, ele tem um momento que ele fala assim: não, olha, eu estou trabalhando numa colônia aqui espiritual, mas eu não sou merecedor disso não. É porque o pessoal gostava tanto de mim, que pediram tanto por mim, e agora eu estou aqui, ganhei uma oportunidade de trabalhar. É porque quando eu estava encarnado, eu não era de prejudicar as pessoas não, eu fui mais de prejudicar a mim, porque ele foi um suicida indireto. Ele acabou com a vida dele por causa da boemia, né? Morreu de tuberculose, aquela coisa toda. Quando eu li isso a primeira vez lá no livro, falei, me deu uma esperança tão grande, porque tem tanto ídolo meu que tomou o caminho errado. Falei, todos eles aí vão ter um lugar especial, se Deus quiser, para daqui a pouco ele está dando a volta por cima. Porque, gente, Deus não criou a gente para sofrimento, não, gente. Sofrimento é humano, a gente vai dar a volta por cima, vai sair disso tudo. Vou lembrar só mais um caso, tá? Quem já leu o livro Obreiros da Vida Eterna aqui do André Luiz? Está lendo? O livro Obreiros da Vida Eterna tem um caso que ele chama de suicídio inconsciente. O que é o suicídio inconsciente? Sabe aquela pessoa idosa que ela fica o tempo todo assim: por que Deus não me leva logo? Eu estou aqui servindo de tropeço para minha família, estou dando trabalho para meus filhos. Daí eu peguei várias pessoas assim, né? A gente até procurava instruir dessa maneira. Aí, quando a gente chegava lá na casa, aí o Espírito falava para a gente assim: mal sabe ela que ela é a base da família toda. O dia que ela desencarnar, nunca mais os filhos vão passar Natal junto, Ano Novo, e acontece mesmo, né? Aí a mãe morre, nunca mais vai todo mundo para cada lado. Enfim, ela querendo morrer logo, a consequência que ela trouxe para ela é que ela ficou mais tempo presa no corpo. Os espíritos não conseguiram desligar imediatamente. A punição que ela teve foi ficar mais tempo presa no corpo. A gente ficar preso no corpo é uma coisa que ninguém aqui quer, né? Ninguém que é espírita e consegue entender um pouquinho. A gente não quer passar por isso. A gente quer ter uma desencarnação suave, tranquila. Como é que eu faço para morrer de maneira tranquila? Consciência tranquila. Cumpramos os nossos deveres, a gente vai chegar do outro lado leve. Isso foi o Chico Xavier que respondeu no programa Pinga Fogo. Mas tem no Livro dos Espíritos assim, ó, o que a pessoa sente quando desencarna? Qual é o sentimento que tem quando a gente chega do outro lado da vida? Nos espíritos culpados, medo. Nos céticos, dúvida. No homem de bem, esperança. Aí eu penso assim, peraí, mas eu não sou homem de bem. Tá, então o que é o homem de bem? O homem de bem é aquele que sabe que foi criado simples e ignorante, que aqui na terra, aquele que tiver isento de pecado que atire a primeira pedra. Não tem perfeição aqui na terra, mas a partir do momento que eu descobri as minhas imperfeições, eu falei, a partir de agora eu não quero mais fazer. Então começa a fazer o esforço para domar as minhas más inclinações, e quando chegarem do outro lado da vida e vierem me acusar, eu falo, pera aí, alto lá, até aqui eu fazia, daqui para cá eu parei de fazer. Quando cheguei o conhecimento, né, veio arrependimento, expiação, reparação, até o momento de eu reparar. Então, antes de você ser tão severo assim comigo, né, leve em consideração também que eu estou na luta aqui também, é essa pessoa, então é assim que a gente tem que chegar lá do outro lado. Agora, gente, a gente tem que, eu sonho muito, muito, muito com um dia que a gente vai acabar definitivamente com suicídio, que suicídio vai ser coisa do passado. Recebi uma notícia que me deixou muito feliz, e depois foi confirmada por outros espíritos. Mundo de regeneração não vai ter mais suicídio direto, ainda vai ter o suicídio indireto. Mas Vale dos Suicidas não existe em mundos de regeneração. Então, quando o planeta estiver totalmente regenerado, que beleza, né? A gente não vai mais ouvir falar disso. Mas agora, a gente está com um montão de neto, bisneto, agregado, filho, todo mundo sendo influenciado por essa geração, todo mundo trazendo ideia de suicídio. Por quê? Porque terminou o namoro, não teve o amor correspondido, porque ficou reprovado na prova da escola. Pudesse virar para ele e falar, gente, eu já tirei 0. Alguém já tirou 0 aqui? 0, não é meio não, eu já tirei 0 uma vez. Eu não tive vontade de me matar, pô, que coisa é essa? Hoje, quando eu paro para conversar sobre suicídio com as pessoas, eu falo assim, você vai se suicidar por quê? Por causa do teu casamento?
Se um dia eu vou responder por isso, eu não sei, mas eu viro para ela, separa. Você está influenciando no livre-arbítrio. Não, você vai se suicidar por causa de... Se for mesmo, separa. É por causa do trabalho? Sai do trabalho. Sai do estado, muda de lugar. Mas ninguém, nada nesse mundo merece você passar por esse sofrimento aqui que eu estou falando para vocês. Nada. E tem hora que a gente tem que tomar a iniciativa mesmo de mudar. A gente tem medo do novo, né? Que mania de ter medo do novo? Por que tem medo do novo? Tá? Então, gente, quando tem que falar desse tema, eu gosto de aceitar os convites para falar desse tema, né? Acho que eu esgotei o meu horário ali, né? Mas eu agradeço mais uma vez, espero do fundo do coração que minhas palavras que tenham servido para alguma coisa. Se ajudar alguém a não tomar esse caminho, eu já estou feliz aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos ao irmão Robson pelo esclarecimento, sempre lembrando que todo tipo de vício, né, bebida, cigarro, acaba levando também as pessoas já no plano espiritual a ser considerado um suicida. Vamos passar para o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos que se posicionem. Querido Mestre Jesus, agradecemos pelo estudo da noite de hoje e por chegarmos a este momento, que é o momento do passe. Lhe pedimos, Mestre Jesus, que abençoe, que proteja os médios que se fazem presente, que por intermédio dos Espíritos possam transmitir as energias e os fluidos a todos aqueles que aqui vieram buscar. Assim, felizes que somos e estamos, pedimos a devida permissão para darmos por iniciado o passe. Graças a Deus. Meus irmãos, então, nós vamos falar do capítulo que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus, numa passagem dele, ele fala que existiu um homem que plantou muitas sementes e teve uma colheita farta, ele colheu muito. Aí ele pensou, o que vou fazer com tanto que eu colhi? Então ele pensou e decidiu, já sei, demolirei meus celeiros, construirei outros grandes e guardarei essas sementes todas e direi à minha alma, repousa, regala, descansa, tu tem muito a comer, tem muito para muito tempo. E Deus falou para ele, então, louco que tu és, porque esta noite pedirei a sua alma. Então, Jesus contou essa história, falou, para nos mostrar que a gente não pode dedicar somente às coisas materiais. Nós não reencarnamos aqui apenas para possuir riquezas, só para nós, só para o benefício nosso. Quando viemos com a riqueza, é para que a gente seja solidário e utilize da riqueza para ajudar também ao outro que não possui, para matar a fome daquele que não tem condições de se manter, de manter sua família, que às vezes se encontra desempregado naquele momento e está precisando de ajuda. Então, a gente utiliza da nossa riqueza também para ajudar o outro. Não é que não seja
não seja impedido de a gente usufruir dos bens que a gente possui, mas a gente não usufruir egoisticamente só para nós. A gente tem que doar também aos outros. E o melhor do emprego que a gente pode fazer dos nossos bens materiais, aqueles que possuem muito e que podem, é dar meios de emprego para aqueles que não têm. Então, ajudando eles a ganhar a vida dignamente, a ganhar o pão para a sua família, para se manter dignamente, dando ele o salário justo, ajudando ele e empregando os bens da melhor forma possível. O melhor emprego para os bens materiais é ajudando o próximo, fazendo com que esses bens produzam bens para os outros também, e ajudando aqueles que não têm. Fazendo isso, a gente está ajudando, a gente está fazendo cumprindo com o nosso papel aqui, aqueles que recebemos os bens materiais. Outro também, que às vezes não tem bens materiais, mas tem o dom da inteligência, é empregar sua inteligência para instruir os outros. Isto também é utilizar bem da riqueza, da inteligência que Deus deu para cada um. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre. Graças a Deus. Agradecemos a irmã Conceição pela sustentação dos passos e vamos passar agora para a leitura de uma mensagem do mundo espiritual. Pela graça infinita de Deus, que a paz permaneça com todos vocês. Nós vimos sempre, em nome do Mestre Jesus, auxiliar, direcionar cada alma a um porto seguro. Disse: nós vimos, porque não estou só, e sim com irmãos que junto trabalhamos para o Cristo. Também contamos com os encarnados que trabalham seriamente e que já entenderam o que é preciso fazer em uma casa de respeito e disciplinada. Contamos com esses irmãos porque vemos neles a seriedade nos trabalhos. Quando Cristo caminhou sobre a terra, quis nos mostrar a nossa descendência, a descendência de cada um de vocês. São palavras do Cristo. Vós sois deuses, sedes perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E ainda podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando Jesus disse essas palavras, será que ele estava brincando? Pois bem, Jesus, quando falava entre os homens naquela época, como o Espírito que é, já sabia, já conhecia aqueles corações.
e jamais brincou. Pelo contrário, às vezes ele tinha que ser rígido, firme em suas palavras, para ensinar do amor do Pai àqueles homens. Como vemos, não mudaram, são os mesmos homens que estiveram com Jesus. Poucos aprenderam e seguiram. Muitos estão hoje nas casas cristãs. Os que já têm a doutrina espírita já entenderam. São espíritos falidos diante da lei de Deus. Uns pelo orgulho, outros pela vaidade, outros pelo egoísmo. E o pior, outros pela falta de união. Quanto nos entristece ver essas faltas entre vocês. Nos entristece ver as desavenças, a desarmonia. Ainda são homens que não aprenderam a amar. Nós que trabalhamos para o Cristo, por amor a vocês, também recebemos ordens. É ofensivo vermos vocês com certas atitudes, com certos comportamentos, com certos melindres, que vocês se analisem, cada um com seu eu. Escutem mais, orem mais. Perdoe-me por ser firme em minhas palavras. Se vocês soubessem o estrago que fazem ao terem o livre-arbítrio mal direcionado, vocês pediriam a divindade para não terem. Me despeço, mas antes trago 2 frases ao dirigente desta casa. Enquanto vocês levarem as obras fundamentais a sério, com Jesus e Kardec, com disciplina e moralidade, nós estaremos trabalhando com vocês, pela graça infinita de Deus. Paz a todos. Deus Pai Criador, assim como a mensagem do plano espiritual, lhe pedimos perdão. Assim como Jesus lhe disse, perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem, porque ainda somos simples e ignorantes, e por isso lhe pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mestre Jesus, aqui nos reunimos
Como você nos disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, tu estarás presente. Essa é a certeza que temos da sua presença nesta casa, do amparo a essa coluna de espírito que sustentam em amor a todos nós que aqui viemos buscar fluidos, energias, harmonia e paz. Chegando ao final de mais esta reunião pública, lhe pedimos, Mestre Jesus, que nos acompanhe no retorno aos nossos lares, que os guias espirituais, que os nossos anjos da guarda possam estar ao nosso lado, nos protegendo e nos guiando. Em nome do nosso amor, em nome do amor dessa coluna de espírito, em nome do amor de Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje, graças a Deus.